Bom, vamos continuar então nossos testes unitários. A gente verificou no último vídeo que o evento voltage foi emitido mesmo, né? A gente tem que verificar agora se o candidato ele recebeu exatamente um voto a mais do que ele tinha anteriormente e que o has address voted foi marcado como true, né? A gente vai a gente vai retornar a instância do candidato para candidate ID para verificar quantos votos ele tinha anteriormente e verificar depois se esse número foi incrementado em uma unidade, né? Então a gente vai passar aqui candidate numa função callback e aqui a gente vai armazenar quantos votos esse candidato tem antes dele ser votado aqui, né? Então vamos criar uma variável global aqui, ó, votes, para a gente verificar isso depois, né? Votes aqui. Beleza, a gente armazenou então antes de votar no candidato quantos votos ele tinha anteriormente, né? Aqui está armazenado, então a gente vai realizar o voto aqui no candidato, a transação vai ocorrer, a gente vai pegar o recibo aqui e aqui a gente pode retornar essa instância do candidato de novo, ID, e verificar aqui, deixa eu passar a função callback, candidate, e a gente pode verificar aqui se o candidato teve exatamente, vou colocar aqui candidate, o número de votos que ele tem agora, e se isso é igual ao voto que ele tinha anteriormente aqui, acrescido de uma unidade, né? Como isso aqui ele vai retornar um string, vamos só mostrar aqui console.log candidate2 para mostrar ali que isso aqui é uma string. Isso, exatamente. A gente está tentando verificar se... Porque esse aqui é um string e ele vai acabar que ele joga esse 0 aqui, mais 1, e ele vai transformar isso aqui numa string que vai ser igual a 0, 1, né? No caso aqui. Se a gente colocar aqui como toNumber, então ele vai verificar dois números, né? Vamos rodar isso aqui. Bom, igual mostrou ali antes, isso aqui na verdade era um número, né? E exatamente, agora deu certinho. Vamos só imprimir isso aqui como toNumber. Isso. E ele exibe. Vamos só copiar isso aqui e exibir tanto em cima quanto embaixo. Vai mostrar que anteriormente ele tinha 0 e agora ele tem um voto, né? Então beleza, a gente já verificou que o candidato recebeu um voto a mais que ele tinha anteriormente. Vamos só verificar se esse has address voted foi marcado como true, né? A gente vai retornar aqui então o has address voted e a gente vai retornar a conta que a gente definiu aqui, que é a conta 0, né? Aqui a gente chama uma função callback, então vamos passar aqui como voted. Vamos só exibir isso aqui e verificar o que está sendo retornado ali. Retornou true. Então aqui a gente pode fazer a nossa verificação, né? Assert equal voted true. E aí o nosso teste dessa função vote vai estar terminado.
os testes passaram, né? Então a gente verificou tudo que a função tinha que ter feito. Ela tinha que receber um voto, adicionar um voto ao número que o candidato tinha anteriormente, né? Setar o has address voted como true e emitir um evento. Vamos testar então o voto em um candidato inválido e um voto duplo pelo mesmo endereço, né? Vamos então escrever 2 novos testes aqui. O que a gente tem que testar? Testar voto em candidato inválido, e a gente também tem que testar voto duplo em candidato. Vou começar com esse aqui, chama it. Vamos colocar aqui então, isso lança uma exceção para candidatos inválidos. Passa uma função callback aqui e a gente começa. O que a gente tem que verificar então? Vou colocar aqui verificar que é lançada uma exceção para voto em ID inválido. O que a gente vai fazer então? Exatamente o que a gente fez nessa de cima, só que a gente vai votar num ID inválido, né? Vamos primeiro retornar então a instância do contrato, .then, passar uma função callback aqui, e aqui a gente passa instance. Vamos definir então ballon.door instance igual a instance. Vamos definir para candidate ID o ID de um candidato inexistente, né? A gente viu aqui que nossos candidatos têm ID de 1 a 6. A gente vai definir um candidate ID 9 aqui. A conta a gente vai definir da conta 0 mesmo, web3.eth accounts 0, e aqui a gente vai tentar então botar nesse candidato inválido, né? Vou colocar candidate ID e vamos votar nesse candidato 9. Pode ser dessa conta 0 mesmo, né? A gente vai trabalhar aqui então com uma função callback, e ela vai receber como argumento, na verdade isso aqui vai dar um revert, porque vai lançar uma exceção, porque isso aqui, esse require aqui, ele reverte a transação, porque essas duas condições elas não são verificadas, né? Então o que a gente vai pegar aqui nesse ponto dentro? Na verdade não uma função callback, mas um assert.fail, e aqui a gente vai tratar essa exceção, né? .catch, e aqui sim a gente vai lançar uma função callback tratando esse erro, né? Vamos exibir aqui no console o que está sendo esse erro, porque a gente está votando num candidato inválido aqui, né? Vamos rodar esse teste aqui. O que foi exibido aqui então é o erro dessa transação que reverteu, né? Para a gente pegar, por exemplo, essa mensagem de erro aqui, a gente vai chamar error.message. Vamos verificar ali. O que foi exibido aqui então exibe esse string aqui, né, que é a mensagem de erro, né? A gente tem que verificar então que lançou uma exceção e essa exceção reverteu, né? Então a gente pode simplesmente, para verificar que houve uma exceção, né, a gente pode verificar se na mensagem de erro tem, por exemplo, essa palavra revert, né? O
que a gente pode fazer? A gente pode verificar aqui assert, verificar se nessa string da mensagem a gente pode chamar a função index_of_revert. Ela vai retornar o índice dessa string se existe essa substring na string maior, né? Então, por exemplo, se a gente verificar que esse valor existe mesmo, vamos só exibir isso aqui. E rodar esse teste. Ele exibe 43 porque essa posição revert aqui, esse é o índice em que começa a substring na string maior, né? Ou seja, se esse índice for maior do que 0, quer dizer que essa substring existe na string maior, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode verificar, o assert ele verifica uma condição, né? Então verificar se o valor retornado aqui vai ser maior ou igual a 0, né? Igual a 0 seria se começasse na posição 0. Vamos rodar esse teste aqui para verificar se existe aquela exceção mesmo. E o nosso teste passou. É só tirar esse log aqui, né? Então a gente verificou então que tem exceção, né? E a gente testou que lançou uma exceção nesse candidato de D inválido. Vamos só verificar então se os candidatos já existentes eles não receberam votos que eles um voto a mais do que eles tinham anteriormente, né? Vamos então chamar um return, verificar para cada um dos candidatos se eles continuam com os votos que eles tinham anteriormente, né? Então a gente vai chamar a função para cada candidato, chamar o den aqui. Essa função callback ela vai pegar um parâmetro, um candidato. A gente tem que verificar então assert.equal que esse candidato, cada candidato anteriormente, na posição 2, que é o número de votos dele, ele vai ter o voto que ele tinha anteriormente, né? Então a gente chamou para o candidato 1. Esse candidato 1 recebeu um voto aqui em cima, né? Então antes ele tinha 0. Aqui a gente verificou então que aqui ele tinha um voto, né? Então a gente tem que verificar aqui se esse número é igual a 1, né? E a gente continua fazendo isso aqui para os outros. Deixa eu ver. Que é esse aqui. Vamos ver. Tá, chamamos para o primeiro. Vamos chamar os outros aqui então. Candidato 2, candidato 3, 4, 5 e 6. O candidato 1 tem que ter um voto mesmo, né? E os restantes tem que ter 0 votos. Vamos rodar esse nosso teste aqui. E o nosso teste passou, né? Exatamente porque a gente tentou fazer um voto candidato inválido, a gente tratou essa exceção, a gente verificou que houve a transação, reverteu mesmo, né? E a gente verificou que os candidatos anteriores eles tinham mesmo o número de votos que eles deveriam ter, né? Vamos verificar agora então. Vamos testar o voto duplo em um candidato sendo esse voto do mesmo endereço, né? A gente vai chamar aqui então it isso lança uma exceção para voto duplo. A gente começa aqui com uma função callback. E o que a gente tem que verificar então? A gente tem que verificar que é lançada uma exceção para a tentativa
de voto duplo do mesmo endereço, né? Ok. A gente retorna então inicialmente a instância do contrato, deployed.then. Aqui a gente passa uma função callback com a instância que retorna aqui a instância daquele contrato, né? A gente então define instance igual a instance candidate ID. Vamos tentar voltar no candidato 2 agora e vamos voltar de outra conta, né? Porque a primeira a gente já votou aqui em cima. Então vamos fazer um voto de outra conta. Definir em account web3.fh.accounts da conta 1. Então vamos retornar. Vamos primeiro, na verdade, realizar um voto válido, né? O que a gente faz? Balloon door. A gente vai votar nesse candidato 2, né? E a gente vai votar dessa conta que a gente definiu, que é a conta 1, né? A 0 já fez um voto já. O que vai ser retornado aqui então? Vai ser retornado. A gente passa uma função callback aqui. E o que vai ser retornado? Que vai ser o recibo dessa transação, né? Vamos só exibir esse recibo e verificar que deu certinho. Rodar o teste. Deu um erro ali na... Isso. Tem que atribuir isso aqui. Tá. Votou, a gente exibiu o recibo da transação, né? Só que com esse recibo a gente não vai fazer nada aqui. Vamos então retornar de novo. O que a gente quer? Vamos pegar esse candidato esse candidato que a gente definiu como sendo 2, né? E vamos verificar que só para a gente salvar igual a gente fez ali em cima. Na verdade a gente tem que passar aqui candidate, ele vai ser retornado no candidato, né? Vamos só salvar o número de votos que ele tem, candidate, que a gente vai usar ali na frente, né? Tá salvo aqui então. A gente usou aquela mesma variável global votes, ela pode receber um novo valor aqui agora, né? Vamos tentar então votar de novo desse mesmo endereço. Por exemplo, instance.vote. Aqui a gente vai tentar votar, tanto faz sendo no mesmo candidato ou em candidatos diferentes, mas o que a gente vai testar agora quer ver, vamos tentar votar, por exemplo, no candidato, sei lá, 3 dessa mesma conta, from account. E isso aqui tem que reverter, né? Vamos rodar esse teste aqui. Reverteu, né? Por quê? Porque a gente está tentando votar dessa conta aqui e o nosso contrato ele não deixa, exatamente porque ele já marcou que esse endereço ele marcou como true que esse endereço já votou, né? Então isso aqui a gente vai tratar igual a gente fez ali em cima, assert.fail, e tratar esse erro, né? Error
na verdade, function, a gente vai passar isso aqui dentro de uma função callback e vamos tratar esse erro igual a gente fez ali em cima, assert.equal, só copiar aqui, verificar que tem um revert na mensagem de erro, né? E bom, a gente vamos verificar isso aqui então. Só exibir isso aqui no console. Error.message. A gente voltou uma vez, a gente vai tentar voltar de novo no mesmo endereço e na mensagem da exceção, né, de erro da exceção, a gente verificou aqui que tem um revert, né? Beleza. Vamos então verificar se cada candidato ele tem o mesmo número de votos que ele deveria ter, né? A gente retorna aqui então. Instance.candidates. A gente vai fazer igual ali em cima. Vamos começar desde o primeiro candidato. Then function. Aqui a gente vai pegar um candidato e a gente vai verificar que cada um desses candidatos tem o número de votos que deveriam ter mesmo, né? O primeiro candidato aqui de número 1, a gente verificou aqui candidate 2, ele tem que ter um voto mesmo, que é o que ele recebeu aqui em cima nesse primeiro teste. Ele tem que ter um voto, né, igual a gente já testou. A gente continua fazendo isso aqui, ó, para os outros candidatos, né? Aqui a gente pega o candidato 2, que a gente votou agora, e o 6. E o que a gente faz? O primeiro candidato ele tem que ter um voto mesmo. O segundo ele também tem que ter um, porque a gente votou nele aqui em cima, né? A gente tentou votar aqui de novo do mesmo endereço, mas não deu certo. A gente tratou o erro aqui. E os outros candidatos eles têm que ter o número 0 de votos, né? Vamos testar isso aqui. E o nosso teste passou, porque exatamente os nossos candidatos eles têm os votos que eles deveriam ter mesmo, né? A gente poderia até passar isso aqui, ó, como a gente pegou o voto do candidato 2 logo depois do voto dele aqui em cima, a gente poderia passar aqui em vez de 1 votes, e aqui a gente passa para toNumber. A gente pode até mandar imprimir isso aqui e ver os votos desse candidato, né? E aí ele tem um voto, que é exatamente o tanto de votos que ele deveria ter, né? Porque a gente votou nele aqui em cima pela primeira vez. E só apagando isso aqui. Esse é o nosso último teste. A gente fez todas as verificações do nosso contrato simples, né? A inicialização de 6 candidatos, a inicialização dos 6 candidatos com os valores corretos. A gente tentou votar em um candidato e verificou que deu tudo certinho, né? A gente tentou votar em um candidato com um ID inválido, nós fizemos esse teste, e a gente também testou para lançar exceção em candidato com voto duplo do mesmo endereço, né? Bom, então a gente cobriu todos os nossos testes unitários para o nosso contrato simples, que a gente simulou aqui uma eleição em alguns candidatos, né? E é isso aí.